Oi, pessoal que me assiste pela primeira vez. E pela primeira vez eu estou lançando um vídeo falando um pouco sobre a fé e o encontro que eu tive, que mudou literalmente toda a minha vida. Hoje que eu quero compartilhar com vocês essa experiência que literalmente transformou a minha vida. Eu lembro que desde os 7 anos de idade eu sentia, sabe, dentro de mim uma vontade imensa de ser liberta, de ser livre, de voar, de literalmente me sentir nas nuvens. E eu não conseguia entender o porquê daquele sentimento. Mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram aflorando e se intensificando ainda mais. E eu lembro que eu falava para minha mãe: eu quero me sentir livre, eu me sinto aprisionada, eu me sinto como se eu estivesse numa gaiola, como se eu fosse um pássaro que não conseguisse voar. Tem algo me prendendo, eu não sei o que é. E aí eu comecei com essas coisas profundas, essas conversas profundas com ela, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, por aí. Entre 8 a 10 anos de idade. E aí ela não entendia o que significava aquilo. E minha mãe era. Como é que eu posso dizer? Ela era uma católica que cria em Cristo, mas até então ela não congregava, não realizava nenhum tipo de participação na igreja. E eu estava naquela fase onde eu tinha ressentimento de perdido a minha avó e e a minha avó literalmente era uma segunda mãe para mim, né? Então foi uma perda, eu era muito pequena, mas eu de alguma maneira eu conseguia sentir que ela não seria mais presente, né? Eu participei do funeral e tudo. Mas não sei se foi influência também, né, de uma nova vida, agora com a minha mãe, que antigamente a gente não conseguia ter uma convivência. Ela trabalhava muito e a minha avó e o meu avô me criaram desde pequenininha, dos 3 até quase os 8 anos de idade. E ali, né, houve-se esse vínculo, houve esse fortalecimento de laço familiar entre os meus avós e eu. E logo depois da partida dela, as experiências que eu tinha, que eu não lembro exatamente quando começaram, mas começaram muito. Eu era muito nova. Então eu comecei a ter visão aberta muito cedo. Eu via sombras, sabe? Começou com sombras, muitas sombras, e eu via aquelas sombras. E aí depois eu comecei a ter muitos pesadelos envolvendo essas sombras. E aí eu fui crescendo e aquilo foi se tornando cada vez mais real no meu mundo, foi se tornando cada vez mais presente, ao ponto de chegar a uma idade em que eu já estava realmente não aguentando, sabe? Toda aquela situação, toda aquela pressão, toda aquela perseguição que estava acontecendo comigo. E aí eu procurava refúgio, procurava ajuda e nem eu conseguia compreender o que era aquilo. E eu lembro que uma das conversas que eu tive com a minha mãe, ela realmente não conseguia entender. Ela falava que era visão de ótica, que aquilo ali era um delírio da minha cabeça, que era só eu não olhar, eu ignorar que aquilo ali ia passar.
Só que não passava, se intensificava, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar nas coisas, sabe? Ficou literalmente a um ponto tão depressivo de que a minha alma estava pedindo por ajuda e eu não conseguia receber nenhuma ajuda de ninguém. Até então, né? E aí, a primeira pessoa que eu fui tentar falar sobre isso foi com a minha mãe. E aí depois eu tinha os outros colegas também que eu cheguei a falar um pouco e eles ficavam assim meio abismados, né? Porque já estava um ponto tão intenso, sabe, dessas experiências acontecerem, que eu escutava vozes, então eu era atormentada mesmo. E eu dizia, e eu sentia, na verdade, que existia três personalidades dentro de mim muito fortes. Uma que era completamente um espírito suicida. A outra era um espírito, sabe, de vingança, sabe, muito sanguinário. E tinha um outro que era de uma pessoa, sabe, completamente fria, fria e calculista. E eu não queria que essas personalidades transparecessem. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava passando por aquilo. Então, ao mesmo tempo que minha alma pedia socorro, eu não queria falar sobre essas coisas com qualquer pessoa, porque, como eu posso dizer, eu tinha muito medo do julgamento na época. E isso parecia tão errado, eu não sei como explicar. Mas enfim. E aí eu lembro que uma conversa com uma prima minha, eu cheguei a falar para ela, né, em um encontro que a gente teve, dentro da floresta. Eu falei uma palhazinha do que eu tava sentindo, ela regalou os olhos, né, ficou, meu Deus, como assim? E aí a mãe dela era evangélica e ela falou pra mim, depois que minha prima falou pra ela, que eu precisava realmente de ajuda e que aquilo que eu tava passando eu podia ser liberta daquilo com a ajuda de Cristo. E aí ela me deixou as mãos de uma outra tia, que na época era como se fosse uma nova convertente, mas já tinha, né, um ministério e tudo mais. E aí ela me entregou para essa tia e eu passei um mês de acompanhamento com ela. Um mês. E nesse mês aconteceram tantas coisas. Muitas coisas. Sabe, eu tinha medo de ficar possessa, porque eu sentia que tinha demônios dentro de mim operando. E eu reprimia todas aquelas emoções, eu reprimia todos os sentimentos, eu reprimia. Porque no meu lar eu não encontrava apoio nas pessoas que eu pensava que eu poderia de fato, sabe, confiar. Eu não podia, eu não conseguia confiar. Então, e claro também a falta de credibilidade por conta das experiências que eu estava vivendo e que só eu sabia aquelas experiências, ninguém mais compreendia. Pelo menos ali dentro da minha família, sabe? E aí foram um mês e Deus foi tirando aquilo. Eu tenho certeza que eram demônios que estavam ali se apropriando da minha vida e em pouco tempo, se continuasse daquele jeito, eu de fato iria morrer. Porque o pensamento suicida já estava instaurado em mim. Então, continuasse naquele caminho, vocês não estariam me vendo dando esse testemunho. E eu lembro que quando eu aceitei Cristo, que a gente começou, né, com todo esse propósito, essa oração, eu fui sentindo uma paz tão grande
tão grande envolvendo o meu ser. E foi retirando todo aquele, sabe, aquele ressentimento, aquela tristeza. Foi retirando aquele pavor noturno que eu sentia muito. Porque eu não só escutava, eu não só enxergava, como eu também sentia o toque. E aí eram cada experiências assim, realmente bem cabrosas, que hoje eu fico pensando, cara, foi muita coisa pra uma criança, né? Mas Deus tem os seus propósitos. E eu vivia literalmente em um lar disfuncional, que é essa palavra que o povo chama hoje, né? Minha mãe, eu vim de um casamento que não deu certo. Minha mãe separou assim que teve, que me teve, né? Que teve os meus irmãos também. E aí se separou. Eles viviam no Maranhão. Minha mãe saiu do Maranhão, veio para Roraima. Meu pai ficou no Maranhão. E desde então ela tinha 3 filhos e precisava dar conta desses 3 filhos. Então ela se agarrou ao trabalho numa cidade nova, sem conhecer as pessoas. E a vida dela era trabalhar. Então, nessas condições, os meus avós criaram. É assim, então, desde pequena teve muitas situações em que eu tive que tomar decisões por conta própria, sabe? Desde pequena eu tive que... Eu entendi que era eu por eu mesma. E eu passei por diversas situações de perigo onde não tinha com quem me agarrar ou quem me socorrer. E hoje, olhando para trás, eu vejo e eu entendo o propósito de Deus, sabe? O ministério que o Senhor estava colocando nas minhas mãos, os dons, o chamado, tudo isso eu entendo. Eu entendo com muita clareza. E hoje fazem exatamente e hoje fazem exatamente uns 3 anos que a minha mãe aceitou Cristo. Para honra e glória do Senhor. E desde então o Senhor não tem parado, né? O Senhor... Ai, pai, eu não sei como falar para as pessoas, sabe? O que eu quero dizer é que por mais que a gente se sinta sozinho, por mais que em nosso coração haja vontade de ter o acolhimento, sabe? Um abraço, alguém do nosso lado. Terão momentos na nossa vida que a gente vai ter que enfrentar tudo sozinho. E não vai ter direito a recuar e nem desistir. Porque se a gente desiste, tudo será perdido. Eu pensei muitas vezes em desistir. Inúmeras. Mas o Senhor não permitiu. E glória a Deus que Ele não permitiu. Ele insistiu nessa obra que sou eu. E assim, eu espero que você também não desista. Eu espero que, assim como Ele levantou alguém que eu menos esperava para me ajudar durante esse período que eu precisava, que eu necessitava urgentemente, Ele enviou socorro. Que assim também Ele envie para a sua vida.
Que você encontre o propósito de Deus para si. Que a sua vida seja baseada naquilo que Ele quer. Que os planos dele se cumpram em sua vida. E quando você pensar que não existe mais saída, que tudo se acabou, que não tem mais jeito, não tem esperança, sabe? Se coloque diante de Deus. Fale para Ele sobre tudo que você está sentindo. Fale com suas palavras, fale com suas lágrimas, com seu desespero. Mas coloque isso para fora. Eu tenho certeza que Ele aliviará as suas dores, a sua angústia, os seus temores. Não tenha medo dos problemas que surgirem na sua vida. Creia que Deus é maior e que Ele te dá força para vencer cada um desses problemas. Amém? E quando você se sentir fraco, desmotivado, quando você sentir que a vida acabou, lembre-se que para tudo tem um recomeço. Não desista de si mesmo. Não desista dos seus sonhos. Não desista de tudo que você já conquistou. Não permita que aquilo que te uniu a Cristo no princípio, o motivo que te fez se render a Cristo no princípio, seja menor do que o motivo que te faz querer desistir. A aliança continua. Honre essa aliança. Honre essa aliança. O Senhor te chamou para viver. E viver uma vida de abundância. E não é para você estar sozinho. Não é para você se isolar. Não é para você se distanciar das pessoas. Eu sei que tem os nossos momentos de confinamento, tem os nossos momentos em que a gente só quer ficar quietinho, meditando, pensando, nos restabelecendo, se recompondo. Mas é importante que a gente esteja em união com as pessoas, com aqueles que exalam a presença de Deus, com aqueles que têm o mesmo propósito que você, de se firmar em Cristo. Eu não sei, cara, o que eu tô fazendo. Mas eu senti, sabe? A sua experiência não é única nesse mundo. Várias outras pessoas já passaram pela mesma situação que você. Então é importante você compartilhar o seu testemunho para que outras pessoas entendam que não é só ela que passou por tais situações. Tem muita mais gente que passou por tais situações e até piores. E nem por isso desistiu. E nem se rendeu ao medo. Não se renda também. Siga avante. Siga com Cristo.